Gente boa da inovação financeira, tudo bem? Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês, porque já faz algumas 2 semaninhas que a gente não aparece por aqui, né? É verdade, esse Covid pegou a gente de vez dessa vez, mas olha, estamos de volta, sobrevivemos, we're alive, nós estamos de volta, bem-vindos ao nosso podcast, videocast, com as notícias e as entrevistas dos vários segmentos que impactam aí o ecossistema financeiro do Brasil. Esse aqui, para quem não sabe, é o Open News, produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Elane Cortez, eu sou diretora de Desenvolvimento Corporativo, líder do mercado brasileiro do CMS Group aqui no Brasil. E eu tenho o maior prazer de ser a host de vocês aqui nesse podcast, trazer para vocês a cada semana ou a cada 2 semanas aí, vamos lá, com um intervalozinho não programado, as melhores entrevistas, as melhores notícias para que vocês consigam aí ter um momento de inspiração na sua semana. E agora, em 2022, você já sabe, a gente está com a corda toda com esses entrevistados, em um formato multiplataforma, você pode ver a gente tanto no YouTube quanto nas plataformas principais de áudio do país, que são o Spotify e o Deezer, e também, obviamente, na nossa plataforma exclusiva de streaming chamada Open Hub, que já está aí no ar. Eu convido vocês a darem uma olhada, tanto aí a maratonarem os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Não tem notícia velha lá não, tá bom? Tem umas entrevistas muito legais que a gente já fez durante o ano, e eu convido você para dar uma acompanhada, tá bom? Mas vamos lá, porque meu convidado de hoje é da área de tecnologia, é da área de CRM, sabe tudo como potencializar os relacionamentos aí de vendas e com consumidores e como essa tecnologia pode ajudar nesse processo, especialmente tendo uma inteligência humana por trás com base na inconformidade. Eu vou pedir então que o Henrique Lima, Head de Salesforce da Builders, possa abrir sua câmera para que a gente possa conversar. Oi, Henrique. Oi, Elane, bom dia, obrigado pela participação. Estou bem Que feliz aí e animado. Ah, que legal, obrigada por você ter topado falar com a gente. A gente já estava querendo falar com alguém de CRM já faz um tempo, porque olha, estão precisando, né? Verdade, verdade, verdade. Relacionamento com o cliente é tudo. É total. E agora a gente sempre começa a entrevista, na verdade, comentando um pouquinho sobre a pessoa. E eu, quando comentei aqui na minha introdução sobre inconformidade, não foi à toa. Foi porque exatamente no site da Builders tem uma parte falando quem são vocês. E fala que nós somos um time de inconformados aí, que busca se reinventar a todo momento. Então, eu queria saber primeiro, quem é o Henrique e por que que ele é um inconformado? Obrigado, obrigado. Bom, eu sou o Henrique, eu trabalho com Salesforce já desde 2010, né? Antes mesmo até da Salesforce estar presente com força total no Brasil, né? O escritório ainda era dos Estados Unidos, né? Os executivos ainda vinham de lá. Gosto bastante de tecnologia, gosto bastante da plataforma, né? Me identifiquei bastante com ela. Tenho uma formação aí puramente técnica e no universo da faculdade já descobri que programar não era o que eu queria para minha vida, né? Encontrar a plataforma Salesforce, onde a gente pode estar em constante relacionamento com o cliente e encontrar uma plataforma que você consegue construir coisas de forma não programáticas, para mim foi o encontro perfeito, digamos assim, né? E estar na Builders hoje para mim é um grande prazer, né? E aí atrelado ao inconformismo aí que já é bem disseminado aqui na empresa, eu estava numa outra consultoria, numa outra empresa que trabalhava com Salesforce, alguns direcionadores mudaram, né? O foco em ter o cliente como principal foco ali de atenção talvez não estava sendo mais o mindset ali da empresa. E inconformado que sou, né, precisei entrar num momento de transição, acabei encontrando a Builders, né? A gente brinca aqui entre nós que foi o casamento perfeito entre ideias inovadoras, ideias inspiracionais, né? E a gente querendo trazer o que a gente já tinha de mindset de trabalhar com a plataforma, né? Em colocar o cliente, em ter clientes bem estratégicos, em trabalhar em conjunto, construir um relacionamento a longo prazo, né? Um relacionamento bem firmado.
foi o que fez eu estar na Builders desde o ano passado, exato, desde o final do ano passado. Estou quase para completar um ano de empresa, né? E a Builders tem o nosso movimento aqui de inconformidade, de exponencializar pessoas e negócios, né? E necessariamente nessa ordem, aonde toda boa ideia e toda grande ideia, né, que pode ser com um conjunto de pessoas, um conjunto de estratégias, se transformar num negócio, né? E aí a pessoa sendo exponencializada, sendo o difusor, a pessoa fundadora ali daquela ideia, criar novas startups e criar novos negócios aqui dentro. Esse é um pouquinho do contexto aí. Legal. E essa coisa da inconformidade é interessante, porque, na verdade, eu acho que é isso que tem movido e tem começado, iniciado e catalisado todo o movimento de inovação que a gente está vendo no mercado, seja a inovação financeira, seja a inovação de alguns mercados, seja a inovação do comércio, seja a inovação, enfim, de tudo que a gente está vendo. Eu acho que inconformidade com o status quo, né, digamos, com aquilo que a gente tinha como padrão durante muito tempo, foi o que moveu a gente. Mas quando a gente está falando de vendas, e especialmente da relação com o cliente, isso tem sido muito evidente, assim. Como é que você tem enxergado esse movimento de mudança da percepção das empresas? Porque aí eu não estou falando só das empresas de tecnologia que fazem soluções e ferramentas para ajudar nesse processo, mas quem as contrata, as marcas, especialmente, preocupadas nesse movimento de integrar isso à tecnologia, à sua, digamos, estratégia de relação com seus clientes. Perfeito. A gente vem num momento onde isso está sendo muito evidente, né? A gente vendia a plataforma Salesforce, que tem diversos produtos, de uma forma muito mais genérica e muito mais abrangente, né? Então, eu podia falar com uma empresa do setor automotivo e posicionar, por exemplo, o módulo de vendas que a ferramenta tem, falando de forma genérica, né? Porque a estrutura, o alicerce do que é o CRM, de como ele funciona e de como esse fluxo de vendas funciona, ele acaba sendo adequado em qualquer segmento. Obviamente, cada um vai ter a sua especificidade, mas de forma genérica, o conceito ele é o mesmo para todas. E a gente vem num movimento constante agora, inclusive incentivado até pela própria Salesforce, de se focar por indústrias, né? As empresas elas já não estão inconformadas e já estão com esse mindset mais aflorado de cuidar realmente do seu cliente, aonde você, como uma empresa que vai ajudar numa transformação digital, vai ajudar num aporte de tecnologia, conversas genéricas já não são mais suficientes, né? Ele quer entender e quer que tenha e ter um parceiro dentro de casa que fale a língua dele, né? Que entenda as necessidades, a dor exatamente de como é o segmento no qual ele trabalha. Né? Então, esse inconformismo que vem acontecendo está fazendo com que a gente, né, como parceiro Salesforce e como construtor aí de ferramentas e de produtos de tecnologia, comece a olhar também de uma forma segmentada no mercado. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos como grande foco fintechs, né, seguradoras, né, empresas de manufatura, por exemplo. Né? Não adianta mais a gente querer abraçar o mundo da forma como acontecia antes, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência aí de estar em projeto em setor automotivo, né? Em empresas de aviação, em empresas de manufatura, empresas de benefícios, e hoje em dia isso já não funciona. Então, a gente também está se estruturando, né? E se modelando para que a gente tenha foco, né? Em determinados segmentos, porque é o que o mercado está pedindo e é aí a grande evolução que vem acontecendo nesses últimos tempos. Tá. O que você vê aí de evolução do CRM nos últimos tempos? A gente acabou de sair de uma pandemia, quer dizer, nem saímos ainda, para ser honesto, eu nem posso dizer isso, mas a gente teve uma mudança muito forte obviamente, no contexto de como se relacionar com clientes. O contexto digital chegou como uma bomba para muita empresa que tinha o ponto físico como base do seu relacionamento com seus clientes, dos seus pontos de venda, tudo isso. Como é que você está enxergando essa mudança agora na saída de uma pandemia, mas também na mesma captação do que a gente precisou de se adaptar, né, de ambiente, né? Como é que você está percebendo esse processo pós-apocalipse aí? Claro.
Eu acho que foi um aprendizado muito grande para todo mundo, né? Acho que principalmente para nós brasileiros, aonde o contato pessoal ele importa bastante, né? O brasileiro gosta disso, seja no aspecto social e no aspecto empresarial também, né? Mas o nosso mindset cultural a gente acaba usando e se importando muito no contato do dia a dia. Para a gente está sendo um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado e ainda está sendo, né? Como você bem disse, a gente ainda está caminhando para um fim de uma situação que foi muito atípica, pelo menos dos últimos anos, grandes anos aí, que algo assim não acontecia. Então, se relacionar com o nosso cliente também está sendo muito diferente, né? Foi um aprendizado onde dinâmicas de fazer call agora não é mais só para situações pontuais, né? Agora você está fazendo reuniões para vender, para conquistar o seu cliente de forma virtual, né? Onde abrir uma câmera é super importante para que a linguagem corporal seja usada no contexto da negociação, né? Onde você consegue perceber se o seu cliente está gostando, para você conseguir modelar e entender se você precisa falar algo de uma outra forma, explicar de uma forma diferente, né? E as empresas também estão lidando com esse grande desafio, né? Muitas empresas já vinham numa caminhada aí de transformação digital, mas a gente ainda tem um déficit no mercado brasileiro com relação a isso, né? E infelizmente, eu acho que muitas empresas, infelizmente não, né? Felizmente, muitas empresas acho que tiraram proveito da situação ruim que a gente viveu, né, durante a pandemia, para dar uma acelerada nessa transformação, onde os negócios acabaram tendo um movimento um pouco menor, né? Então acabam sendo oportunidades para as empresas de mexer na sua estrutura de sistemas, né? Onde o movimento sendo menor, você tem impactos menores de transição, né? Empresas que já utilizam certas ferramentas para fazer uma migração, o movimento menor acaba sendo mais interessante, né? Então, eu acho que esse aprendizado ele ainda vai continuar, né? A Builders, por exemplo, nasceu já de uma forma 100% remota, né? Então, assim, o nosso mindset, a nossa estrutura de trabalho já faz com que a gente tenha que ter esse aprendizado dia a dia, né? Para eu lidar com o meu time de forma virtual, não é da mesma forma que a gente lida com o nosso time presencialmente, né? Esse sentimento de estar presente, né? E de saber que você está transformando ou fazendo algo diferente, ele é importante, né? E no virtual essa sensação ela é transmitida de forma diferente, ou às vezes não é transmitida, né? Então assim as empresas estão tendo que acelerar. A Salesforce, por exemplo, vem posicionando agora uma ferramenta de videochamada, né? Onde você pode agora vender e conversar com a pessoa de forma através de imagem, né? Através de áudio, algo que até então teve um ensaio no passado, deu uma caída e agora está voltando com força total, né? A aquisição do Slack, né? De uma ferramenta aí de bate-papo também pela Salesforce, vem colaborando aí nesse movimento também. Legal, legal. Tem uma velha dicotomia aí que a gente sempre mexeu quando a gente faz evento há muitos anos, né? E aí era a velha coisa de falar do humano com a tecnologia, o que sobressai nesse processo. Eu acho que hoje em dia não existe mais essa briga, não tem por que haver, até porque a gente precisa dos dois. A experiência digital a que tem sido privilegiada dentro de todo um contexto. Mas como é que, uma vez que a tecnologia é default e ela é meio, ela não é finalidade, ela é meio, como é que você se destaca nesse processo? Como é que, eu digo você não builders, mas como as empresas se destacam nesse processo, sendo que a tecnologia é a mesma, é default? Como é que todo mundo que adquire um Salesforce, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta de CRM, consegue se destacar se a ferramenta é igual? Uhum, perfeito. Eu acho que assim é uma conjunção de coisas, né? E eu vou aproveitar algo que você falou agora na sua explicação, que para mim faz muito sentido, né? A tecnologia ela é o meio, né? Sem as pessoas por trás, sem uma boa ideia e sem o mindset da empresa de olhar para o seu cliente como um cliente único, você pode usar qualquer tecnologia, né? E assim, a Salesforce ela tem a tecnologia. Se a gente for comparar ferramentas entre seus diversos produtos, você pode até ter ferramentas melhores em alguns determinados produtos,
apesar da grande maioria dos produtos da Salesforce ser líder de mercado até hoje, né, por vários anos seguidos. Mas o mindset da Salesforce, né, Salesforce vai ficar feliz de ouvir a gente. Então, é, Salesforce patrocina nós. mas o mindset da Salesforce é o teu cliente em primeiro lugar, né? E isso vale não só para a empresa que vai usar e ter este mindset com ela, mas assim, o olhar da Salesforce enquanto vendedora de um produto, né, de estar próximo do cliente, desde a venda até o pós-venda, acompanhar a execução dos projetos pelas consultorias, esse mindset acaba sendo levado, né, na utilização da ferramenta, né? Então, assim, você tem grandes possibilidades tecnológicas dentro dos produtos da Salesforce para fazer uma personalização muito grande para o seu cliente, mas isso com certeza tem que estar atrelado ao seu mindset de empresa, de ter o cliente como um cliente único e como foco do seu negócio. Porque senão, né, é o mais do mesmo. Você está substituindo uma ferramenta por outra, uma tecnologia por outra, e o seu mindset não mudou, não é o diferente. Então, você pode até julgar que a tecnologia nova não fez sentido, ou ela é pior do que a tecnologia anterior, e não é verdade, né? Então, assim, as coisas precisam estar muito bem amarradas e atreladas para que o mindset realmente seja mudado, né? Seja alterado, e não só a tecnologia. Legal. E nesse caso específico desses segmentos com os quais vocês trabalham, você tem alguns cases legais que você possa citar para a gente de empresas que tiveram esse processo aí de mudança de mindset e aí começaram a implementar por meio da tecnologia essa estratégia nova? Claro, claro. Nós temos dois cases bem legais, né? A Único, né? A Único ID Tech é uma empresa que vende solução tecnológica, né? De reconhecimento facial, biometria, etc. Fez a implementação do Salesforce recentemente, né? A gente acabou de entregar a solução, inclusive agradeço muito a parceria que aconteceu durante o projeto, né? E mostra onde a essência de o nosso time está totalmente focado em entender a realidade da empresa, né? Eu costumo falar aqui para o pessoal que você não está lá para entregar uma solução tecnológica, você está lá para, através da solução tecnológica, entender quais são os desafios da empresa e juntos construir qual vai ser a melhor saída e a melhor resolução para aquilo, né? A tecnologia é um meio, né? Então, assim, a Único fez a implementação de um módulo que hoje ainda no Brasil não é muito utilizado, né? A gente acredita que seja o primeiro ou um dos primeiros cases aí de implementação, que é um módulo de CPQ, né? De precificação, né? Um módulo adicional ali do módulo de vendas da Salesforce. E assim, o grande desafio tecnológico era a venda da Único, né? A venda dos produtos da Único, ela é muito bem trabalhada com o seu cliente. Eles têm esse olhar, né? De cada cliente tem uma situação e uma necessidade muito específica, o que nos trouxe uma complexidade relativamente grande em como fazer o cálculo de precificação, né? Como considerar todas as variáveis possíveis, né? Ou quase todas possíveis, para que você consiga, através da tecnologia, fazer o melhor desenho num processo de venda para o seu cliente, né? Então, assim, esse foi o grande desafio, né, que nós tivemos ali com construção, mas eu acho que com a grande parceria que a gente teve, né, com a grande imersão que o nosso time teve nesse entendimento e em respirar o que é a Único, o que era a necessidade da Único, foi o que fez a gente ter um grande sucesso na utilização, né? E agora eles estão super contentes e utilizando, já aumentaram aí os seus índices, né, de vendas. Então, assim, foi muito satisfatório, né, e reconhecido pela própria Único. Inclusive, a gente teve um feedback muito legal. Todo projeto que a gente executa com a Salesforce tem uma pesquisa auditada pela Salesforce, né, e nós ganhamos nota máxima nessa execução, né, o que para a gente é de grande felicidade e mostra a grande parceria, o grande relacionamento que a gente vem construindo. E o outro grande case é com o Instituto Coca-Cola. A gente fez um projeto de um setor do Instituto Coca-Cola, que é o setor de empregabilidade,
onde eles tinham um déficit de ferramentas, né? Aí a gente está falando de um outro contexto, é um instituto que usava muito da nosso grande e nosso saudoso Excel, né? Para muita coisa, né? Desde controlar processo seletivo, a conseguir ofertar vagas para os jovens, né? No mercado de trabalho. O trabalho do instituto é esse, né? É ajudar o jovem na formação e encontrar oportunidades com os parceiros de trabalho, né? Para entrar no mercado de trabalho. E a incorporação da Salesforce, né? Da solução Salesforce, foi justamente para que eles tivessem uma visão melhor do jovem, né? Porque ficava muito disperso. Eu controlava os jovens que querem participar do programa de um lado, eu controlava as vagas do outro, e para cruzar essas informações era muito difícil, né? Então, você podia ofertar uma vaga para um jovem que talvez não era o que ele desejava, ou você podia deixar de ofertar uma vaga que estava muito importante, muito interessante para ele, e você não enxergava, né? Então, a grande sacada ali da nossa implementação foi construir a inteligência de como fazer esse match, né? De como eu entro no cadastro do jovem, né? E consigo, através da ferramenta, que a ferramenta sugira para mim quais são as vagas interessantes para ele, né? E hoje a ferramenta faz isso, né? Além de controlar e todo o processo de qualificação das empresas que querem ser parceiras do Instituto, esse era um processo que já estava um pouco mais maduro, né? Mesmo sendo controlada de forma manual, mas era um processo mais maduro, mas que também com a vinda da tecnologia facilitou, e eles deixaram de usar muitas planilhas de Excel agora para, através da ferramenta, conseguir gerenciar o ciclo de vida do processo como um todo. Legal. Eu tenho uma dúvida, sempre que a gente fala de tecnologia, especialmente de tecnologia focada em relacionamento com o cliente, CRM e tudo isso, a gente pensa em grandes empresas e, obviamente, a gente tende a pensar que as grandes empresas já têm seus processos fechados. Você acabou de falar do Coca-Cola, que eu nunca imaginava que lidava com o Excel antes, né? Mas a Pois é. gente tem uma realidade de 90% das empresas, dos comércios, do setor de serviços no Brasil, que é de pequenas e médias empresas, na grande realidade. Micro, inclusive. E a minha pergunta é, com a tecnologia e a generalização que ela acabou ganhando no mercado, a gente ainda tem uma ideia de que tecnologia, especialmente desses grandes provedores, a gente está falando de uma Salesforce, mas tem vários outros, uma Microsoft, enfim, vários outros, que é caro. E aí a minha pergunta para você é, tecnologia ainda é cara e todo mundo, de fato, precisa estar dentro dela para poder se destacar hoje no mercado e se relacionar com esse consumidor, desde aquele cara que vende online no e-commerce ou no marketplace, até grandes empresas? Ou seja, é para todo mundo? Boa, ótimo questionamento. Esse é o desafio, inclusive, que a gente vive também, né, no nosso processo comercial aqui, né, em mostrar o valor e mostrar que a tecnologia não é cara, né? Quando eu faço a formação aqui de novos profissionais, né, no treinamento que a gente ministra com relação à ferramenta, eu costumo usar um exemplo que talvez muitos jovens que estão entrando no mercado hoje não vivenciaram, que era quando a gente ia numa locadora de filme, né? E para poder alugar os filmes, na época que Netflix a gente nem imaginava que poderia existir. Mas eu tinha uma locadora na cidade onde eu morava, aonde o dono da locadora era a pessoa que ficava lá responsável, e ficava aquele relacionamento de você anotar numa folhinha de papel, né, o que você está alugando, o dia da devolução, né, uma tecnologia, digamos, mais antiga, né? Poderia ser uma planilha de Excel, né? Não seria menores problemas, mas assim, fazer relacionamento com o cliente, né, que é o contexto do que o CRM preza, você pode fazer sem a tecnologia. Com certeza, com a tecnologia, isso é muito mais fácil, né? Vai te dar aceleradores muito maiores. Mas o exemplo que eu dava era o dono da locadora, né? Ele me ligava no meu aniversário, no mês do meu aniversário, para dizer que eu teria desconto naquele mês, e que, baseado nos filmes que eu alugava, né? A gente sempre colocava qual era a classificação do filme, né? Se é de ação, se é de aventura, etc.
Ele sabia os que eu mais alugava para poder sugerir, chegou um filme novo aqui que pode ser interessante para você. Então, assim, ele fazia o seu CRM com aquilo que ele tinha nas mãos, né? Então, assim, isso tem a ver com o mindset que a gente estava falando. E quando a gente vai mostrar isso para o cliente, né, através da ferramenta, não adianta só eu falar para ele, você hoje tem esse sistema X, você paga, sei lá, Y de valor, eu estou posicionando o Salesforce que agora vai te custar Y, sei lá, por 2 por mês, né? Assim, comparar preço dessa forma não é a forma como a gente vai enxergar se a ferramenta realmente é caro ou barato, né? Porque aí você fica simplesmente numa comparação de preço, mas o que é importante é qual é o valor agregado que com a tecnologia, com esta ferramenta, eu vou conseguir rentabilizar, né? São processos que eu vou automatizar que hoje me custam 10 dias de trabalho entre 50 pessoas e agora eu vou levar 2 dias de trabalho com 40 pessoas? Qual é o custo que eu tenho dessa operação que com a vinda da ferramenta, né, eu vou conseguir economizar? Ou o quão mais automatizado o meu processo de venda vai ficar para que eu consiga gerar mais vendas e mais oportunidades e passar a vender mais, né? Essa diferença, ela precisa entrar na conta, né? Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, na verdade, a nossa grande explicação, né, desse cálculo e a mensuração para mostrar esse resultado, ela tinha até um fator maior, né? A Salesforce hoje sempre nasceu como uma ferramenta cloud, né? A gente não precisa instalar nada no Salesforce. E há 10 anos atrás, a maioria das ferramentas ainda era neste modelo, onde você precisa contratar servidor, ter uma equipe para poder gerenciar, cuidar, não deixar cair, né? E fazer a instalação, ter máquinas para fazer a instalação. A gente mostrava, inclusive, qual era o grande ganho que ele teria entre trocar uma ferramenta onde ele precisa de uma infraestrutura muito grande, e não só a infraestrutura, mas uma equipe muito grande para poder cuidar, para uma ferramenta cloud, onde toda a infraestrutura é cuidada pela Salesforce, toda a segurança é cuidada pela Salesforce, você não precisa ter uma equipe de suporte para saber se o Salesforce está funcionando ou não. Então, assim, isso também entrava na conta. Hoje já não faz mais parte do nosso discurso, porque ferramentas cloud, né, em nuvem, já são muito mais utilizadas, né? Hoje a gente usa em nuvem para tudo. Netflix é um exemplo disso, né? O lugar que a gente armazena nossas fotos no celular é um exemplo disso. E ferramentas de CRM também é um exemplo disso, né? Mas, assim, rentabilizar e mostrar a economia financeira ou ganho financeiro que o cliente vai ter com a utilização da tecnologia, e aí voltando ao que a gente falou, a tecnologia é um meio, com certeza é o que mostra, né, que desde uma pequena empresa, um pequeno comércio, pode utilizar uma ferramenta e que ela não vai ser cara, né? Porque o resultado que ele vai gerar acaba compensando o valor agregado que ele está pagando ali na contratação. Maravilha, legal. Tem uma parte agora do nosso videocast que a gente sempre propõe aí ao nosso convidado que ele comente notícias que saíram na mídia nos últimos tempos, obviamente que tenham a ver com a expertise dele, com o mercado que ele atua. Eu queria saber se você topa, eu sou boazinha, eu coloco notícias muito legais para as pessoas comentarem. Bora lá. Vamos lá, então. Eu separei algumas notícias que eu acho que tem muito a ver com esse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né? A primeira delas na verdade, não é nenhuma notícia, eu peguei um depoimento de uma pessoa onde ela falava assim: vejo como minha filha de 13 anos se relaciona com a tecnologia. Temos a chance de ajudar essa nova geração a ressignificar a casa. Quem falou isso foi a Fabrícia Passos, que é diretora de Marketing, Inovação Digital Customer da Whirlpool, tá? E aí, isso tem muito a ver com um contexto grande que está acontecendo agora, de que esses diversos canais que estão surgindo, está vindo metaverso aí, e que a gente o tempo inteiro tem que estar se adaptando a essas, não só ao meio da tecnologia em si, mas ao contexto onde ela está, que é o ambiente virtual, é o ambiente da web, é a rede social, é tudo isso.
Como é que vocês entendem essa necessidade aí da gente o tempo inteiro estar olhando os diversos públicos e olhando para frente para esse público que está chegando, é o TikTok, é o metaverso, para englobar isso numa estratégia que já está, às vezes, prontinha e alinhada, né? Uhum, uhum. Assim, eu acho que a transformação que a tecnologia tem, né, ao longo dos anos, que para quem está inserido no contexto sabe disso, né, você pode escolher uma ferramenta muito específica para trabalhar, e você precisa estar em constante atualização, né? É normal, o ritmo de estudo dessa evolução, ele é muito acelerado. E hoje, né, a tecnologia ela está muito mais aberta a públicos que talvez só utilizam, são consumidores da tecnologia, mas que também, de forma empírica, né, e de forma natural, de forma orgânica, vão se adaptando e se moldando às novas tecnologias que aparecem, né? Então, por exemplo, nós temos uma frente de trabalho dentro da Builders para falar de metaverso, né? Assim, as empresas já estão falando disso, a gente vai começar a fazer venda pelo metaverso. E assim, é questão de pouco tempo, né? Então essa transformação, ela está sendo muito mais visível e muito mais nítida no cotidiano de pessoas que talvez nem imaginavam que a tecnologia poderia fazer parte da vida dela, né? A gente está num momento de um rompimento de barreira onde a gente tem grandes utilizações de tecnologia por pessoas de mais idade, né? Isso era um desafio. Antigamente, se você desse o celular para sua avó, ela falava que aquilo era um bicho de 7 cabeças que ela não ia saber discar nunca. Hoje, os nossos avós postam no link, postam no Instagram, postam no Facebook, fazem No vídeos. Facebook, vai, não fala que a nossa avó tá no Instagram, senão vai cair a rede. Pois é. Então, olha só que se você for conversar com ela sobre tecnologia, ela vai achar que ela ainda não tem, talvez, tanto conhecimento sobre aquilo. Mas ela utiliza um meio de tecnologia, né? Mas já tem os vovôs do TikTok, eles são super mega ultra bombados lá. Pois é, imagina só. E isso acontece agora, principalmente com pessoas mais jovens, né? Antigamente, né? E o antigamente que eu me refiro não são 30, 40 anos, eu estou falando de natureza de 10 anos. O celular era uma grande inovação, né? Então, assim, a gente, como pessoa jovem, só tinha um celular, até pelo custo que ele tinha e pela novidade que era, depois que a gente já era adolescente ou estava mais velho. Hoje você vê em restaurantes, em lugares, crianças de 4, 5 anos mexendo no celular sozinho, mexendo no iPad sozinho. O meu afilhado, que tem 3 anos, ele troca vídeos no YouTube sozinho, né? E assim, ele está aprendendo a ler e escrever, e ele já sabe mexer no iPad sozinho, né? Então, assim, a tecnologia ela está ficando para todos, né? Assim, ela está ficando muito mais difundida e sendo utilizada por todo mundo, né? E eu acho que a gente tem se acostumado também a alguns fenômenos legais, que eu acho que as empresas têm que estar de olho nisso, que é, obviamente, tanto o surgimento de novos canais alternativos, mas também a pouca vida útil desse canal em determinado período de tempo. A gente estava acostumado a ter canais durante décadas que foram oficializados, é o telefone, é o e-mail, é o SMS, agora a entrada do WhatsApp, obviamente, mas a gente está entrando aí em canais e redes sociais em especiais que a gente tem que, por si só, elas têm uma vida, um começo, meio e fim. E elas servem para isso. Então, a gente estava lidando, quem começou a lidar com o Snapchat teve seu tempo, quem agora está lidando com o TikTok sabe que o Facebook já está aí morto, né, praticamente, porque né, vem o metaverso aí para ajudar a substituir, o Instagram veio também para isso. Então, é um fenômeno de surgimento muito rápido de canais, mas que ao mesmo tempo sabe-se que tem um ciclo de vida também muito curto, né? Então, se as empresas demorarem para se adaptar a esse processo de entrada, e elas só vão entrar na hora que ele já estiver morrendo, que ele já estiver saindo, porque já vem outro lá na frente. Então, essa implementação da velocidade e a mentalidade da celeridade dentro desse processo tem que ser muito rápido, tem que ser muito intrínseca da empresa também, né?
Com certeza, com certeza. Isso tem sido de forma muito acelerada, né? Eu pego como exemplos as nossas implementações de projeto, onde você fazer um sistema de atendimento ao cliente, fornecendo chat e telefone, era muito comum e começou a ser inovador fazer com WhatsApp, né? Hoje em dia, a maioria das empresas já atendem por WhatsApp, né? Atendem por bot, né? Você fala hoje no WhatsApp, consegue resolver o seu problema sem nenhum humano por trás. Isso há 2, 3, 4 anos atrás, estava começando a ter a possibilidade de fazer isso. Hoje em dia isso já está... Estou falando que vai ficar defasado, não, mas com certeza já não vai ser mais só o diferencial, né? Então, assim, o surgimento do metaverso, com certeza, né? Tende com que as redes sociais que hoje a gente utiliza, e ainda utiliza bastante, deixem de ser tanto utilizadas, né? Vai todo mundo querer conversar no metaverso, né? E olha, é uma tecnologia nova, você vai ver outra pessoa, um avatar da pessoa, né? Claro. O que nunca se imaginou que isso seria possível em algum momento, né? Então isso realmente tá vindo numa aceleração muito grande, numa transição muito grande. Inclusive, tentaram reviver o Orkut esses últimos tempos, né? Não sei. E o metaverso despertou o velho saudosismo pelo... Como é que era aquele do eLife? Não, Do aquele que tinha ICQ? um avatarzinho, que você entrava também, parecia um metaverso, que você tinha um avatar para poder entrar. Ah, eu sei que é um jogo, Um né? jogo, Eu esqueci o exato. nome, eu Então, sei qual é. então, assim, a gente está o tempo inteiro buscando essas alternativas, né? Vamos lá, minha segunda notícia saiu agora no Infomoney, que tem a ver, obviamente, com e-commerce. Pix no e-commerce quadruplica no país, a opção deve ultrapassar boleto e chegar perto do cartão de crédito. A minha pergunta em relação ao Pix tem a ver com essa necessidade que a gente estava falando do e-commerce se adaptar, né, e ser uma nova via aí muito forte de vendas, nesse contexto novo do marketplace, de como que isso está crescendo na América Latina como um todo, no Brasil em especial. Mas como que você acha que ferramentas como essa, especialmente essas relações de pagamentos novas, ajudam a acelerar esse processo e de própria relação harmônica com o cliente também, porque pagamento sempre foi um gap, né, para essa parte do relacionamento com o cliente. Uhum. Eu acho que as tecnologias em geral, né, elas precisam acompanhar essa aceleração, porque a gente, através das grandes mudanças que vêm acontecendo, né, e esse mindset ágil de se construir, né, de entregar resultados mais rápidos, a gente começou a ser muito imediatista com as coisas também, né? E para mim o Pix é um grande exemplo disso. Obviamente ele tem uma grande facilidade, gera uma grande segurança, inclusive, né, entre quem está pagando com quem está recebendo, mas é uma forma imediatista de você fazer pagamento, né? A gente hoje se relacionar com um colega de trabalho de forma remota, você manda uma mensagem e você espera questões de segundos para que ele responda. Antigamente a gente usava um e-mail, né? E assim, ele podia levar um dia, 2 dias para responder ou algumas horas. Hoje o nosso sentimento, no geral, né, e o mercado tem tido muito essa percepção, né, e essa utilização de ser muito imediatista. E assim, eu acho que a utilização do Pix, né, ela vem como uma grande facilidade para as empresas, né, de terem que já começar a incorporar nos seus e-commerce essa nova forma de pagamento, né, para que elas tenham uma segurança maior, né, nos seus negócios, né, porque a gente ainda lida com algumas formas de pagamento onde você tem uma dificuldade, né, de garantir que aquele recebimento vai acontecer, né, que vai haver fraude e tudo mais. Então, assim, precisa, né, já estar adequado, já estar apto à utilização para que você tenha resultados melhores, né, dentro do seu processo ali de venda. Legal, bacana. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a CX, que eu acho que é um grande impulsionador, catalisador, mas é também um grande gargalo para muita empresa, né? Tem gente que faz muito CX na venda, mas ele também é importante no delivery. Como é que você acha que as empresas hoje lidam com essa
necessidade de fazer essa conformidade entre o que ela vende e o que ela realmente entrega e manter essa linha coerente de relacionamento com o cliente, de customer experience, de entrega de uma experiência adequada para o cliente. Como é que uma ferramenta pode ajudar nesse processo? Legal, legal. A ferramenta Salesforce, né, ela tem uma grande facilidade de você ter a sua experiência do cliente do início ao fim, né? Porque, como uma boa ferramenta de CRM, você tem ferramentas de marketing, né, para poder atrair o seu cliente de forma personalizada através de jornadas, né? Então, você consegue identificar que o gosto da Elane é por Fórmula 1 e vai mandar e-mails ou SMS para ela com este contexto, para fazer com que ela inspire e seja atraída pela sua marca, tendo uma boa ferramenta de vendas, onde você tenha vendedores que consigam entender todo esse contexto e essa realidade que a Elane tem, né? E tem de gosto e tem de percepção, e ao mesmo tempo no seu pós-venda, né? Então, a grande facilidade hoje da ferramenta Salesforce é todos esses 3 pilares e esses 3 módulos dentro do sistema, eles são interligados, né? Então, você não contrata e precisa unir essas 2 coisas, não. O mesmo cadastro que, se você hoje fizer a implementação do módulo de vendas, é o mesmo cadastro que, com a utilização do módulo de atendimento, você vai enxergar, né? Então, assim, ter uma boa... Você conseguir construir uma boa relação com o seu cliente é você enxergar ele como um cliente único, independente do olhar que você está tendo. Desde uma equipe de marketing que quer enxergar qual é o melhor disparo ou a melhor atração que eu preciso fazer, até quem vai atender, para quê? Para que o que não aconteça, o que a gente já viveu muito na prática. Você, às vezes, ligar para reclamar de um serviço de telefonia ou de TV, porque, sei lá, o sinal caiu ou você não está conseguindo assistir, e alguém te ofertar alguma coisa, né? Olha a experiência ruim que você tem. Por quê? Os sistemas não são interligados, né? Quando você liga e às vezes está falando com alguém, ele nem sabe que você ainda está com problema, mas apareceu na tela do sistema dele que ele precisa te ofertar um novo produto. Então, a Salesforce, ela trabalha muito bem com isso, né? Quando a gente precisa, inclusive, dentro das implementações que a gente faz, ter muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente fala que a visão do cadastro do cliente, ela é a visão principal, porque ali você consegue enxergar se ela está com um grande problema, eu jamais vou ligar para ela e falar assim, então, quer comprar mais um produto meu? Né? Olha só, que experiência ruim. Então, assim, você ter ferramentas que consigam te dar esta visão unificada e que elas consigam ser aproveitadas de todos os lados é muito importante para que você gere uma boa experiência para o cliente, seja do início até o fim do relacionamento. Isso é o básico, mas se a gente for partir para algumas experiências legais, tipo assim, no final das contas, olha que louco, a gente está tentando implementar um serviço tecnológico que escalone, que obviamente seja escalonável aí para milhares de clientes que você possa ter, mas com a mesma experiência do seu João ali, do teu, não sei como ele chamava, do seu João, da questão da locadora de vídeo, onde ele sabia exatamente o que você gostava, e ele sabia exatamente o dia do teu aniversário que você tinha, sabe? É exatamente isso, é aquela experiência que você quer oferecer, que você diz que você oferece, mas que não está nesse mesmo nível do cuidado, entendeu? Tem até uma empresa que eu lembro que um grande banco digital que ao ficou conhecido um case de que o cliente tinha se atrasado na parcela ali do cartão de crédito que ele tinha com esse banco, e ele, quando ligaram para cobrar, ele falou que o cachorro dele tinha comido a conta dele. E aí ele pediu uma segunda via do boleto, tá tudo bem, vou pagar, manda uma segunda via do boleto, na época mandaram o boleto,
Quando chegou o boleto, veio com um brinquedinho para o cachorro morder. Então, fala assim, olha, nós estamos te mandando segunda via, mas também, para que não aconteça mais, eu estou mandando uma distração aí para o seu cachorro. Então, tipo, é nesse nível. E, assim, eu acho que a expectativa das pessoas está tão alta que elas estão esperando esse tipo, elas estão esperando serem esse nível de personalização, entendeu? Exato. E a gente vê grandes marcas hoje, né? Seja de um banco, ou seja até de seguradoras, né? Que nasceram até no aspecto digital, onde isso é muito mostrado hoje, né? Então as empresas estão aprendendo muito com o surgimento dessas novas startups, né? Em geral, que já Sim. nascem com esse mindset de ter uma experiência incrível do seu cliente, né? Não é só o relacionamento com o seu cliente, né? É ter uma experiência incrível, é você, de fato, surpreender o seu cliente, né? Porque é o que a gente comentou no início, né? Hoje, você não pode mais comparar uma tecnologia com a outra ou uma implementação com outra, né? Qual é o grande diferencial que você vai dar para a gente, né? E, assim, eu vejo muito isso na nossa realidade aqui do nosso dia a dia, porque eu brinco com o pessoal aqui que a gente lida com a experiência do cliente duas vezes, né? Porque, assim, ela é dobrada para a gente, porque eu sou um prestador de serviço que estou fazendo a implementação e a venda de uma tecnologia, então eu já tenho que cuidar da experiência do meu cliente nesse aspecto, né? Como que eu vou fazer uma boa venda, como que eu vou fazer uma boa implementação, como que eu vou ter o meu olhar para aquele cliente. Só que, assim, o que eu estou implementando é uma ferramenta para que o meu cliente gere uma ótima experiência com o cliente dele. Então, eu brinco que a gente tem que ter esse olhar dobrado, né? Porque Duas não vias, adianta... é. Duas vias, É exatamente. B2B2C, não tem jeito. Exatamente, exatamente. Bacana. Henrique, a gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas antes de finalizar, eu sempre transformo o meu entrevistado da semana num oráculo. Porque eu acho que vocês, que são da tecnologia, vocês são capazes de prever o futuro no exercício aí de futurologia, se ele é possível, de maneira bem mais assertiva, apesar dessa imprevisibilidade que a gente tem. Quem ia pensar numa pandemia há 5 anos atrás? Mas, se você tivesse que apontar três grandes setores ou ferramentas, ou eu não estou falando só da Salesforce, tá? Aí eu estou falando genericamente, que as empresas e esse segmento, para onde esse segmento vai rumar, para onde elas têm que olhar, o que elas não podem deixar de olhar nos próximos anos? O que você apontaria com esse exercício aí de futuro? Acho que o O que vai metaverso... pegar? O que vai pegar? Metaverso, com certeza. Metaverso, com certeza. Eu acho que as empresas já correrem com todos os canais de atendimento que a gente tem hoje, né? Então, por mais que eles são difundidos aí na utilização pessoal, tem muita empresa hoje que ainda fica um pouco atrás nessa questão. O WhatsApp ainda é um grande exemplo. E eu acho que sim, uma experiência incrível do seu cliente, né? Você, que é o que eu acabei de comentar, você não ter uma ferramenta de CRM, ter uma ferramenta de gestão de relacionamento com o seu cliente, não é mais um diferencial, né? Isso é o básico, né? Do que as empresas precisam ter. Você precisa, através dela, gerar uma experiência incrível, né? Então, assim, acho que ter este olhar de sim, eu sempre vou surpreender o meu cliente, seja na venda ou seja no atendimento, até porque as empresas ainda têm o mindset de que surpreender o cliente geralmente é na venda, né? Geralmente você trabalha o máximo, a maior experiência, move céus e terra para fazer a venda. Mas e depois, né? Assim, não adianta. Se você ainda, inclusive, tem produtos que a recorrência é o grande X do seu negócio, não adianta você fazer uma primeira venda muito bem feita, né? Você tem que continuar tendo o cuidado e a experiência com aquele cliente para que ele continue engajado, continue vendo que você também está inovando e está preocupado com ele, né? Então, assim, eu acho que são esses três grandes pontos aí que precisa se olhar. Legal, Henrique. Obrigada, vou te agradecer. Foi muito legal, bacana conhecer vocês, bacana conhecer a experiência que vocês têm aí no mercado. E dou graças e aí a vocês que estão do outro lado. Obrigada por vocês que acompanharam a nossa entrevista de hoje. Mais uma vez convido vocês para maratonar aí as nossas entrevistas do Open News. Obrigada, Henrique, mais uma vez.
Valeu, gente. Um beijo para Obrigado. vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, prazer. Tchau, tchau.